Bom dia, bom dia. Bom dia, Pri. Bom dia, Mar. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Sejam bem-vindas. Bom Thaís. dia! Bom dia, Thaís. Vamos lá, vamos para o terceiro dia da nossa sessão de hoje. Capítulo 14. Vou achar aqui porque eu estava buscando uma oração. Deixa eu voltar aqui. Bom dia, Vilma. Bom dia, Nath, Ive. Sejam bem-vindas. Bom dia. Prontinho, tá aí. Capítulo 14, sessão 6, página 302. A sessão se chama A Luz da Comunicação. A luz da comunicação. Hoje nós vamos fazer a leitura a partir do parágrafo 6. Muito bem. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que bom iniciarmos o nosso dia aqui, todos unidos numa única mente, num único filho, para a gente poder se lembrar de que nós nunca nos separamos do nosso Pai. Isso é apenas uma crença. E a resposta de Deus para essa crença já nos foi dada, que foi o envio do Espírito Santo para cada um de nós. Ele sempre esteve conosco, mas nós não conseguíamos enxergar ou senti-lo. Mas agora pedimos a sua ajuda para que ele nos oriente, para que ele traga a visão dele e substitua a nossa visão míope do nosso ego, a visão que só enxerga o que está no mundo das formas. E o nosso desejo, o nosso pedido agora é enxergar além das formas, para o conteúdo. E para enxergar o conteúdo, nós precisamos olhar para dentro primeiro. Nós não podemos ter medo de olhar para dentro. E nós temos essa ajuda. E ela está disponível para nós. Agora. Que é o Espírito Santo. Ou Jesus. Eu vou fazer a leitura do parágrafo 5 do tema especial dessa semana, que para quem está fazendo as lições, o tema especial dessa semana é o que é a criação. E o parágrafo 5 é um parágrafo muito lindo. Então eu vou fazer a leitura do parágrafo 5 como uma oração, para a gente receber e iniciar o nosso dia e o nosso despertando com olhos do amor. Nós vamos receber então. Na verdade, é o parágrafo 4. Vamos lá.
Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. Amém. Amém. Que lindo, né? E essa memória é a memória presente. Ela está disponível para a gente a todo instante. Basta a gente decidir por essa lembrança para a gente poder despertar desse sonho, né? E a prática para esse despertar, a gente fala sempre aqui, é através do perdão verdadeiro que o livro Um Curso em Milagres nos ensina. Que lindo. Vamos juntos, né? Vamos lá, então. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos, então, no parágrafo 6 da seção 6 do capítulo 14. Capítulo 14 é o capítulo ensinando a favor da verdade. E a seção 6 é a luz da comunicação. Então, vamos lá, amorzinho. Bora. Posso começar? Pode começar. Então vamos lá. Tu que falas através de símbolos obscuros e tortuosos, não compreendes a linguagem que fizeste. Ela não tem significado, pois o seu propósito não é comunicação, mas sim o rompimento da comunicação. Se o propósito da linguagem é a comunicação, como pode essa língua significar alguma coisa? Entretanto, mesmo esse estranho e distorcido esforço de comunicar através de não comunicar, contém suficiente amor para fazer com que ele seja significativo se o seu intérprete, com I maiúsculo, não é o seu autor. Tu que o fizeste, não estás expressando senão conflito, do qual o Espírito Santo quer liberar-te. Entrega a Ele, ao Espírito Santo, o que queres comunicar.
entrega a ele o que queres comunicar. Ele interpretará isso para ti com perfeita clareza, pois ele conhece com quem estás em perfeita comunicação. Nossa, isso é tão prático e tão didático, assim, sabe? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma estudante de uma maneira prática sobre essa comunicação, né? Ela tinha uma situação de uma pessoa que, do trabalho dela, que incomodava muito, né? E ela, essa estudante com quem eu estava conversando, ela fala as coisas, sabe? Ela, né? A característica aí do personagem dela não é de segurar nada, né? De falar e tal. Só que, né? Depois que, né? Como ela tem um sim aí para esses ensinamentos, ela começou a olhar para isso também, né? Porque os personagens às vezes tem um que fala e um que não fala, né? De comunicação mesmo, blá blá blá, né? Só que é o mesmo lugar, não tá comunicando nada, nenhum dos dois, né? Uhum. E ela estava com uma situação específica de uma pessoa no trabalho que estava assim, né? E ela, pela posição dela em relação a essa pessoa dentro do trabalho, tinha um pedido ali para ela se posicionar, né? Porque dentro ali do trabalho ela precisava se posicionar com essa pessoa. Uhum. Só que ela já não queria mais se posicionar do jeito que ela sempre se posicionava, que é com raiva, impondo, querendo coisas, né? E ela estava olhando para isso. Porque do mesmo jeito que ela normalmente fala com raiva, blá, 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 quem também não fala em si e fica quieto, sente as mesmas coisas. Raiva, vontade de matar a pessoa, matar no sentido, né, assim, isolar, fazer um jeito para essa pessoa sair dali do ambiente, enfim, internamente é o mesmo conteúdo, né? E foi tão lindo assim, porque ela fez um pedido, sabe? E ela chegou num ponto que é esse aqui. Eu não sei mais como comunicar isso. Porque do meu jeito, eu sei o que vai acarretar, né? Vai acarretar mais confusão, mais briga, né? E por isso que eu me lembrei aqui que é essa sentença: entrega a ele o que queres comunicar, né? De uma forma bem prática isso no nosso dia a dia, quando a gente está diante de qualquer situação, né? O quão é importante, principalmente nesses pontos que nos incomodam tanto, né? É, é sentar mesmo e você, né, comunicar a ele tudo que você gostaria de comunicar, de falar, ali é como uma expressão mesmo com ele, né? Expressando ali toda a sua raiva e tal. E aí ela compartilhando comigo, né, que ela estava nesse ponto, né? Que ela não queria, mas que ela estava aberta para uma outra maneira de se comunicar, né? Então foi muito lindo ali, porque no nosso encontro ela expressou tudo que ela pensa e sente sobre essa pessoa. E aí ali foi muito lindo, assim, eu disse, né, para ela, falei,
a nossa parte é essa, né? Agora é se abrir mesmo para que quando essa oportunidade de você se comunicar, de ter que se posicionar, porque ali a situação estava pedindo um posicionamento dela, Hum, né? Só que ela não queria mais daquele jeito, né? Estúpido, agressivo, né? Porque não é a palavra, né, gente? Não é a palavra. Você pode falar um eu te amo, mas com muita raiva, né? Então não é sobre a palavra, mas é sobre o que essa palavra carrega, né? O que eu estou sustentando na minha mente, qual é o hum, que está ali, o conteúdo subjacente da palavra que eu tô, né? Do que eu tô querendo comunicar. Porque, hum, na verdade, a verdadeira comunicação é o que eu estou sentindo e não o que eu estou falando, né? O que a comunicação acontece nesse lugar, né? hum, Então foi muito lindo ali, porque ali nós duas, né? Óbvio que eu também tenho um sim sempre para reforçar isso, né? hum, Na minha mente de sempre comunicar de uma maneira honesta e sincera, né? E, e aí a gente chegou exatamente nesse ponto, né? E assim, foi um momento muito lindo, assim mesmo, de você deixar aí, né, tudo que está por trás, escondido dessa comunicação e se abrir para para um outro jeito de se comunicar. E não é um outro jeito em forma de palavras, mas é um outro jeito interno, sabe? O que eu tô ali querendo e mantendo na minha mente enquanto eu me posiciono, enquanto eu comunico, hum, sabe? Então, hum, assim, foi muito lindo, porque a gente chegou nesse ponto, assim, sabe, de deixar mesmo, né? Eu deixo tudo que esse personagem pensa e sente e escolho, né? Me hum, abrir para essa comunicação verdadeira. Às vezes ela vai falar as mesmas palavras que ela falaria para se posicionar, só que de um outro lugar na mente, hum. né? E é muito lindo isso, né? É muito lindo. É gostoso, sabe? Você desistir do seu jeito de fazer as coisas, no sentido, é, sentindo raiva, punição, julgamento ou auto-julgamento, não sei, depende da situação ali, né? Hum, E hum, se abrir para esse outro jeito de se hum, comunicar internamente, né? Porque, como eu disse, externamente você pode dizer as mesmas palavras, né? Mas o hum, conteúdo delas vai ser completamente diferente, hum, né? Então, nossa, achei tão lindo assim. E aí, dessa maneira, ó, que aí depois, né, ele, o Espírito Santo, interpretará isso para ti com perfeita clareza, pois ele conhece com quem estás em perfeita comunicação. Então, hum, nesse lugar da mente, a gente está em perfeita comunicação hum. com, com ele, né? É, Esse lugar da mente é muito maravilhoso, é, né? E aí, perfeito, né? Uhum. nossa, que lindo, né? E é isso, eu queria aproveitar para reforçar aqui em mim, né, essa comunicação clara, transparente, né? Lembrando, né, que nós falamos, eu não sei se foi ontem, no primeiro dia que a gente estava falando sobre essa sessão, né, da gente realmente ver, né, dentro do conteúdo da nossa mente, a necessidade, né, ou a utilidade naquele momento, dependendo né, do que está acontecendo, da gente usar palavras. Né? Às vezes a gente não precisa usar palavras, né? Às vezes a Isso, gente só precisa, né, se posicionar na mente, né, e lembrar, nos lembrar e lembrar nosso irmão que a gente está unido. Né? Então, é isso. vamos lembrar que o ego sempre vai buscar o conflito, né? Mesmo
mesmo numa conversa, mesmo num bate-papo, ou numa discussão, ele sempre vai buscar o conflito, que é o que ele está falando aqui, né? Tu que o fizeste, né? Nós fizemos esse tipo de comunicação, essa comunicação que a gente usa símbolos escuros e tortuosos, né? Ou seja, é a comunicação onde a gente sempre quer algo do outro, né? É a Isso. comunicação de barganha, vamos se dizer, né? Senão, realmente, o ego não quer nada porque ele quer o conflito, né? Uhum. Então ele diz: tu que o fizeste não estás expressando senão conflito, Conflito. do qual o Espírito Santo quer liberar-te, né? É. Então, o Espírito Santo realmente ele tem que estar na frente de tudo, né? E a gente tem que deixar e confiar, né? Sobre a utilidade das palavras. Vamos lembrar que para o curso de Milagres, palavras são símbolos dos símbolos e elas estão duplamente afastadas da verdade, né? Nós não estamos falando aqui que a gente não precisa se comunicar, não é isso. Mas dependendo da situação, às vezes o silêncio, né, ele é mais importante do que a palavra, né? Uhum. Então é isso, E né? aí isso é uma dança, né? Uhum. Porque tem Sim, hora que é isso, tem hora que não é. exato. É uma dança, né? Cada momento é um passo ali que está acontecendo, né? É, E que delícia, né? A gente escolher estar dançando com ele, né? por isso Com o que Espírito, realmente né? Por isso que é realmente importante a gente se lembrar, né, de que o Espírito Santo pode reinterpretar tudo para a gente, né? É. Porque às vezes a maneira como chega para nós aquela comunicação, né, dependendo do como a condição interna, como a gente está se sentindo, às vezes a gente recebe aquela comunicação de uma maneira muito conflituosa, né, Uhum, achando que a gente está sendo atacado, tudo e tal. E aí a uhum. gente pode pedir a interpretação do Espírito Santo para aquilo, né? Que é o que ele fala aqui. Ele interpretará isso para ti com perfeita clareza, pois ele conhece com quem estás em perfeita comunicação, É isso. né? Nossa, que lindo, gente, a gente poder se Nossa. lembrar disso e a gente poder falar um pouquinho sobre isso aqui, né? A Pri colocou: através do silêncio, às vezes somos convencidos de que a real comunicação está além das palavras. Perfeito, É Pri. isso. Além das palavras. É isso, é isso. E sim, o Espírito Santo é esse que vai buscar para a gente essa interpretação que está além das palavras, né? É, é Que legal. maravilhoso. Muito lindo, é isso. Maravilhoso, né? E aí tudo, tudo gira em torno de escolher estar na mente corrigida. É só isso, né? Tudo gira em torno. E aí, desse lugar, o comportamento, ele não. Uhum, As palavras que saem, se saem, elas não. Porque você pode fazer uma correção, né? É, amorosa. E não é falar bonitinho, né? uhum, Mas é o que carrega, né? uhum. Essa correção, né? Enfim, nossa, gente, é É, maravilhoso, assim, sabe? Quando você não quer nada, sabe? Você precisa ali falar algo, mas você não quer nada, uhum. né? E É é muito muito, bom não querer nada de ninguém, é, sabe? e é muito, Num sentido assim, não querer uhum, que mude, não querer que, sabe? uhum. É simplesmente, né? Só que é óbvio que dentro, né, do sonho aqui, alguns lugares têm uma hierarquia, né? Onde eu preciso muitas vezes me posicionar, enfim. Então, são oportunidades assim, ó, maravilhosas mesmo de É, estar com ele e falar, ó, eu não, gente, olha esse sol aqui. uhum. Tô vendo, ó a luz. Ó a É, luz a aí. luz, ó, Ó. ó, 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 ó. Uhum. Então é bem isso, assim, né?
É só mais uma oportunidade de estar com ele. Uhum. É. E é isso, né? Porque queria reforçar isso para mim, né, também, que o Espírito Santo fala conosco no silêncio, né? É, Então, parece até paradoxal isso, né? O Espírito Santo fala conosco no silêncio. Mas né? É o que a gente chama de instante santo, né? O instante santo para o curso de milagres é quando a gente realmente aceita a comunicação do Espírito Santo para a gente, é, né? Então é muito lindo isso, que a gente possa realmente, né, através da prática, né, receber essa orientação do Espírito Santo no momento presente, no agora. E no agora ele vai nos orientar, né, para tudo que a gente precisa fazer, né? é isso. Perfeito. Vamos lá, então. Então vai, parágrafo 7 agora. Uhum. Tu não sabes o que dizes, e assim não sabes o que te é dito. Olha que lindo. Ele está falando para a gente aqui. Você não sabe. Você não sabe o que você está falando e você não sabe o que você está recebendo de comunicação do teu irmão quando você está em conflito. Uhum. No entanto, o teu intérprete percebe o significado da tua linguagem estrangeira. Ele não tentará comunicar o que não tem significado, mas ele, que é o Espírito Santo, irá separar tudo o que tem significado, deixando o resto de lado e oferecendo a tua verdadeira comunicação àqueles que querem comunicar-se contigo de forma tão verdadeira quanto tu queres. Nossa. Ah, que lindo. E aí é o que a parte sempre fala sobre o desejo, né? Sobre o poder de decisão. Como que a gente quer comunicar com os nossos irmãos e como que a gente quer receber a mensagem também, né? Fala as duas línguas ao mesmo tempo, e isso não pode deixar de levar à ininteligibilidade. Entretanto, se uma delas não significa nada e a outra tudo, só essa última é possível para os propósitos da comunicação. A outra só interfere com ela. Nossa, que lindo, né? Ai, gente, é muito bom, né? Ai, Assim, de uma maneira bastante didática, né? É quando a gente está, né, escutando, está no rádio escutando e a gente muda de estação e que a hora que vai de uma estação para outra fica aquele zzz, né? Aquilo é o nosso ego gritando o dia inteiro na nossa mente, né? Essa voz estridente, né? Para a gente não receber a comunicação do Espírito Santo conosco. E aí, a hora que a gente acha uma sintonia correta, aí tudo flui, né? Aí vem a música, aí vem a comunicação, aí vem tudo, né? Então é isso, que a gente possa se lembrar e se sintonizar com a rádio do Espírito Santo que fala conosco durante todo o dia. todo dia. Muito bom. Vamos lá. Parágrafo 8. Parágrafo 8. A função do Espírito Santo é inteiramente comunicação. Ele, portanto, tem que remover qualquer coisa que interfira com a comunicação de modo a restaurá-la. Por conseguinte, não mantenhas nenhuma fonte de interferência longe da sua vista, da vista do Espírito Santo, pois ele não atacará as tuas sentinelas. Apenas traze-as a ele e deixa que a sua gentileza te ensine que, trazidas à luz, elas não são amedrontadoras e não podem servir para guardar
as portas escuras por trás das quais absolutamente nada é cuidadosamente escondido. Nós temos que abrir todas as portas e deixar que a luz entre como um rio. Ah, que lindo, uau. Não existem câmaras ocultas no templo de Deus. Suas portas estão escancaradas para saudar o seu filho. Ninguém pode deixar de vir aonde Deus o chamou, se ele próprio não fechar a porta às boas-vindas de seu pai. Nossa. Sinto de ler aqui novamente para a gente reforçar isso. Que ele está dizendo aqui, né? Para a gente não esconder mesmo. Que essa parte é comunicar tudo a ele que está aqui, tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou sentindo. Nossa, gente, é tanto reforço sobre isso, né? Não ter pensamentos privados, não segurar nada, não guardar nada, entregar tudo para Ele. Nossa, tá batendo um sol aqui no celular. Eu acho que eu vou mudar aqui só um pouquinho. Peraí. Aí. Vou pôr assim. Senão vai esquentar o celular, vai começar a ficar meio tchutchu. Vamos lá, então. Nossa, vamos junto aqui. Quem sentir de fechar os olhos e receber isso aqui, né? De uma maneira que, se for útil para você fechar aí os olhos. Vamos lá. A função do Espírito Santo é inteiramente comunicação. Ele, portanto, tem que remover qualquer coisa que interfira com a comunicação, de modo a restaurá-la. Por conseguinte, não mantenhas nenhuma fonte de interferência longe da sua vista, pois ele não atacará as suas sentinelas. Né? Ele não avança o sinal se a gente não permite. Apenas se a gente não permite, né? Não ele. Se a gente não permitir, ele não desfaz nada. Apenas traze-as a ele e deixa que a sua gentileza te ensine que, trazidas à luz, elas não são amedrontadoras e não podem servir para guardar as portas escuras por trás das quais absolutamente nada é cuidadosamente escondido. Nós, e aqui Jesus falando com a gente, junto com ele, nós temos que abrir todas as portas e deixar que a luz entre como um rio. Eu vou repetir. Nós temos que abrir todas as portas e deixar que a luz
entre como um rio. Não existem câmaras ocultas no templo de Deus. Suas portas estão escancaradas para saudar o seu filho. Ninguém pode deixar de vir aonde Deus o chamou. Se ele próprio, se nós mesmos, né, não fecharmos as portas, não fecharmos a porta às boas-vindas do nosso Pai. Que lindo, né? Nossa. E é isso, né? Metaforicamente, né? Óbvio que Jesus está usando aqui um símbolo da porta, né? Que a gente acha que a porta está fechada, né? E o que significa a porta estar fechada? É a gente achar que nós estamos separados do nosso Pai, a gente Uhum. achar que nós estamos separados uns dos outros, né? Aqui no mundo, o ego vai tentar nos convencer de que nós estamos separados, sim, né? Porque corpos não se unem, né? Mas vamos lembrar que Jesus usa também, né, uma simbologia, uma metáfora, dizendo que a chave da porta do céu está em nossas mãos, né? Então a chave da porta do céu, né, nada mais é do que o perdão, né? Então, através do perdão, nós vamos chegar à conclusão de que, na verdade, não tinha nem porta, né? A porta fomos nós que construímos, entre aspas, como uma barreira para a gente não enxergar esse amor do nosso Pai, né? Então, primeiro a gente olhou e viu que tinha uma porta. Depois, Jesus disse para nós que a chave da porta está em nossas mãos. A chave da porta nada mais é do que a prática do perdão. E aí depois nós vamos ver que a hora que a gente chegar na porta do céu com a chave, nós vamos ver que nem porta tinha e a gente nem precisava da chave, né? Então é isso que ele está Mas até dizendo. que, né? Mas É isso que ele, até que, né? é isso que ele A está querendo gente, dizer para a é gente isso aqui. aí. Por isso que é importante, né? Enquanto a gente, né, mantiver essa crença, né, de que nós estamos separados, que a gente está isolado, vivendo nesse mundo sozinho, né? Sozinho, né? A gente precisa de muita ajuda. Por isso que a gente fala a todo instante aqui que é importante, né? É muito importante a ajuda que vem de fora para realmente nos lembrar de que nada aconteceu e que não existe separação entre o nosso Pai e os nossos irmãos. É isso, perfeito. Uhum. É perfeito, né? Perfeito. É isso, acho que Tá entregue de está hoje, né? entregue, acho que para hoje é isso. A É gente isso. termina então a nossa sessão, né? Uma sessão muito linda, né? Nossa. Com muitos ensinamentos, É, uma sessão à luz da comunicação, que está no capítulo 14, ensinando a favor da verdade, né? Esse foi o terceiro dia e a gente termina aqui essa sessão. Amanhã iniciamos uma nova sessão. é isso. Vamos Hum, juntos. É isso. E que a gente se lembre, né? Que o Lu trouxe perfeitamente. Essa porta é o perdão. Hum. Uhum. É isso. Então, vamos juntos. É isso, amores. Uhum. Nossa. Não vamos protelar a felicidade perfeita agora. É. É isso, Então, amores. Vamos juntos. obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui sustentando, né, esse nosso desejo, essa nossa decisão, né, de realmente voltarmos para casa todos juntos, né? É. Voltamos todos juntos. Ninguém volta sozinho, a gente volta todo mundo junto. Uhum. Então, obrigado, um lindo dia para vocês, uma boa quarta-feira e a gente se vê brevemente. Uhum. Até amanhã.
Até. Beijo. Cheiro. Obrigado, pessoal.